Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Números e o capítulo de hoje é o capítulo 15. Nesse capítulo nós vemos Deus instruindo ali sobre as ofertas que que os israelitas deveriam oferecer ao Senhor quando eles chegassem na terra prometida. Também vemos as ofertas que eles deveriam entregar, os sacrifícios que eles deveriam entregar ao Senhor pelos pecados involuntários, quando seja a comunidade ou uma pessoa cometesse um pecado sem ser voluntariamente, sem ser intencionalmente. Aí nós vemos aqui Deus falando quais deveriam ser as ofertas. E também vemos a questão do castigo pela transgressão do sábado. E no final nós vemos Deus instruindo a respeito de algo que ele colocou nas vestes dos israelitas para lembrá-los de obedecer a Deus. E eu quero compartilhar o devocional nesse texto aqui, que é dos versículos 37 até o 41, exatamente falando sobre esse sinal que Deus colocou ali nas vestes dos israelitas. Nós vamos ver uma situação em que Jesus confronta os fariseus exatamente por causa dessas vestes. O que eles estavam fazendo com algo que era para ser útil, algo que era para ser para o bem deles, o que eles estavam fazendo com aquilo ali. Mas antes de eu compartilhar esse devocional, quero falar um pouquinho dos versículos anteriores que fala ali sobre o castigo pela transgressão do sábado. Nós vemos um texto aqui, pode parecer severo demais, falando que os israelitas eles estavam no deserto, encontraram um homem que estava recolhendo lenha no dia de sábado, e eles levaram até Moisés, até Arão. Arão e Moisés deixaram ele ali preso até entender de Deus o que deveria ser feito com aquele homem. E Deus diz que aquele homem deveria ser executado. Toda a comunidade deveria apedrejá-lo fora do acampamento e ele deveria ser executado. Ele morreria porque ele não guardou o sábado. Quando nós olhamos para isso, parece severo demais, né, amados? Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus com entendimento, com discernimento. A Bíblia nos garante que no Antigo Testamento, todas as coisas que aconteceram aqui veio como exemplo para nós. Eles estavam debaixo da antiga aliança, não era a nova aliança em Cristo Jesus. Cristo ainda não tinha vindo, Cristo ainda não tinha realizado a sua obra, mas eles estavam debaixo da lei. E aqui, debaixo da lei, o sábado tinha um significado que apontava para quem? Para Cristo Jesus. Não era simplesmente um dia de descanso, não era simplesmente um descanso físico. Eles faziam o descanso físico do seu trabalho, mas o intuito de Deus ter entregue o sábado para eles não era esse. É para que eles pudessem compreender que o verdadeiro descanso vinha de Deus. Então eles precisavam receber o descanso que Deus estava dando para eles. Nesse momento aqui, o sábado representava o quê? O verdadeiro descanso que é Cristo Jesus. Então aquele homem infringindo a lei, transgredindo a lei, não guardando o sábado, é como se ele estivesse recusando nos dias de hoje, fazendo uma comparação para nós entendermos, amados, recusando nos dias de hoje Cristo Jesus. Qual que é o fim de uma pessoa que rejeita a Cristo durante a sua vida? A morte eterna. Não receberá a vida eterna, porque a Bíblia já nos garante que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, quando nós olhamos esse texto aqui de Números, nós podemos compreender, não ficar, nossa, ele foi executado, meu Deus, só porque não guardou o sábado. Nós precisamos fazer a comparação exata, nós precisamos discernir o que acontecia nesse tempo aqui. Então, nesse tempo, quem transgredia o sábado é como se ele estivesse dizendo nos dias de hoje, eu rejeito a Cristo Jesus. Ele rejeita o descanso que veio de Deus. Então, como ele rejeitou, a consequência para quem rejeita o descanso que vem de Deus é o quê? É a morte. Hoje a pessoa não morre fisicamente,
Mas se ela permanecer toda a vida dela rejeitando o descanso que vem de Deus, que é Cristo Jesus, o verdadeiro descanso é Cristo, é a nossa alma sendo salva por meio de Cristo Jesus, da obra completa de Cristo Jesus. Se alguém passar a sua vida rejeitando, transgredindo isso, o final é o quê? É a morte eterna. Então, esse é o significado. Quando nós comparamos a realidade do Antigo Testamento com a realidade do Novo Testamento. Mas o que eu quero compartilhar, falar um pouquinho mais com os irmãos, é sobre o final do texto aqui no capítulo 15 de Números. Eu quero ler dos versículos 37 até o 41, que está escrito assim: O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Amados, veja que Deus estabelece aqui um detalhe nas vestes dos israelitas, que era para que eles se lembrassem que eles tinham um Deus e que eles deveriam obedecer esse Deus. E qual era esse detalhe? Colocar um cordão azul nas borlas das extremidades das suas roupas. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que, por exemplo, Jesus, sendo um judeu, ele tinha isso na roupa dele, ele se vestia de acordo com a lei, porque Jesus veio para quê? Para cumprir a lei, e ele cumpriu plenamente. Então, as vestes de Jesus, como um judeu, tinha essas borlas com esse cordão azul. Como que nós sabemos disso? Naquele texto que fala, você pode ler depois em Mateus capítulo 9, aquele texto que fala daquela mulher do fluxo de sangue que foi curada. Ela colocou na mente dela, se eu só tocar na orla do manto, ou seja, nas extremidades das vestes de Jesus, eu sei que eu vou ser curada. Mas quando nós pegamos todo o contexto, ela era uma mulher israelita. Ela sabia muito bem que aquela vestimenta, aquele detalhe da vestimenta era para lembrar que Jesus, lembrava qualquer israelita disso, mas trazendo ali na realidade de Jesus. Quando Jesus olhava para aquele detalhe das vestes dele, ele lembrava-se de todos os mandamentos de Deus para cumpri-los, para obedecê-los. E ela via Jesus em obediência a Deus. Então, quando ela pensou, aquele detalhe nas vestes de Jesus está fazendo efeito na vida dele. Ele não é um hipócrita. Ele não é alguém que só usa essas vestimentas, mas não obedece a Deus. Eu estou vendo que ele é aquele que veio de Deus. Ele obedece a Deus. Ele vive para Deus. A vida de Jesus demonstrava isso. E quem conseguia enxergar com os olhos espirituais conseguia contemplar isso. Os fariseus não conseguiram. Os fariseus rejeitaram a vida de Jesus. Por quê? Porque eles não conseguiram ver que Jesus estava cumprindo exatamente todos os preceitos da lei. Mas aquela mulher conseguiu entender isso. Por isso que ela disse, se eu só tocar na extremidade do manto dele, na orla do seu manto, eu sei que eu vou ser curada. E ela tocou e ela foi curada. E aí Jesus, que se vestia exatamente como Deus havia estabelecido para os judeus se vestirem, tendo essa característica ali na sua roupa, ele se vestia assim, mas ele certa vez condenou, reprovou a atitude dos mestres da lei e dos fariseus em relação a essa mesma vestimenta, em relação a essa característica das vestimentas. E daí eu quero ler esse texto aqui para nós falarmos um pouquinho sobre isso daqui, aprendermos um pouquinho com a palavra de Deus e trazermos a aplicação para a nossa vida hoje. Então eu quero ler Mateus capítulo 23, eu vou ler dos versículos 1 até o 7. Está escrito assim:
Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Vou ler até aqui. Mas esse é um capítulo que Jesus condena veementemente a atitude dos fariseus e dos mestres da lei. E no início desse capítulo de Mateus 23, veja que ele está condenando, ele diz para os discípulos e para a multidão: vocês podem obedecer e fazer tudo que os mestres da lei e os fariseus falam para vocês fazerem, mas não façam o que eles fazem. Eles até falam a verdade da Bíblia, mas eles não cumprem, eles não praticam a verdade da Bíblia. E daí vai dar um exemplo de algumas coisas. Eles atam fardos pesados, colocam sobre os ombros de vocês, mas nem eles estão dispostos a seguir o que eles estão colocando sobre vocês. Tudo que eles fazem é para quê? Para serem vistos pelos homens. Aí vai dizer, eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Amados, essa é a característica das roupas de todos os israelitas, no texto que nós lemos aqui de Números. Deus havia falado, façam isso por todas as suas gerações, coloquem as borlas nas extremidades e coloquem o cordão azul. Isso serve para quê? Para quando vocês olharem para a extremidade, para a borla da sua veste, vocês vão se lembrar de todos os mandamentos do Senhor para obedecer a esses mandamentos, para não se prostituírem e nem seguirem as inclinações do seu coração e dos seus olhos, ou seja, para não viver de forma carnal. Então, toda vez que vocês olharem a borla das suas vestes, vocês vão se lembrar dos mandamentos do Senhor, para obedecer ao Senhor. Vocês não vão seguir a vontade própria, as carnalidades, não vão se prostituir, tendo outros deuses, sendo imorais. Veja que tinha um propósito isso daqui. E os fariseus, no tempo de Jesus, eles não só faziam as roupas, conforme o mandamento do Senhor, mas eles alargavam as bordas, as extremidades das suas vestes, quando diz ali, faz os seus filactérios bem largos e as franjas bem longas, é esse cordão azul, eles faziam bem longo, para que todo mundo visse. Por quê? Porque eles queriam a aprovação dos homens, eles queriam ser visto pelos homens. Olha, se ele tem esse cordão desse tamanho na sua veste, é porque ele é um homem muito santo, é um homem muito obediente a Deus. Então eles faziam para quê? Para aparecer. O Senhor mesmo fala isso daqui. Eles gostam do lugar de honra, eles gostam de ser saudados nas praças, eles gostam de ser visto pelos homens, eles gostam de aparecer. Mas esse aparecer no sentido negativo, no sentido ruim. Ah, amados, nós podemos trazer um grande aprendizado para a nossa vida hoje. Hoje nós não temos uma vestimenta que nos lembre que nós temos os mandamentos de Deus para obedecermos, não os mandamentos da lei de Moisés, porque agora nós estamos debaixo da nova aliança. Nós seguimos os mandamentos de Deus em Cristo Jesus. E nós sabemos que Cristo Jesus, ele tornou o caminho ainda mais estreito do que era na lei de Moisés. Em Cristo nós precisamos viver o quê? Pelo Espírito. Não tem mais espaço para nós vivermos por nós mesmos, pela carne. Agora é a vida no Espírito e pelo Espírito. Nós não temos uma vestimenta como Deus entregou aqui para o povo de Israel, para se lembrar que eles pertenciam a Deus, que eles não deveriam viver uma vida carnal, mas que eles deveriam obedecer a Deus. Mas nós temos o Espírito Santo vivendo em nós. E o Espírito Santo de Deus nos lembra
das verdades de Deus, para que nós possamos o quê? Obedecer a Deus. Amados, e muitas vezes, nós queremos usar aquilo que Deus nos deu como um sinal, como uma lembrança para que nós somos filhos de Deus, que nós devemos andar em obediência. Nós queremos usar a presença e o poder do Espírito Santo em nosso próprio benefício. Assim como aqueles fariseus queriam usar o símbolo que Deus tinha dado, que era um símbolo para eles verem, não era para os outros ficarem olhando para a orla, para as extremidades das suas vestimentas, é para que quando eles olhassem, eles se lembrassem: eu tenho um Deus que eu sirvo, que eu creio nele, que eu vou obedecê-lo, não vou andar por mim mesmo, mas vou seguir a direção que Deus me dá. Era para isso que servia aquele símbolo. Do mesmo jeito, nós temos o que? O Espírito Santo, que é para nos lembrar o tempo todo das verdades de Deus e nos instruir no caminho de Deus. Não é para nós usarmos o poder, a autoridade que temos em Cristo Jesus por meio do seu Espírito para sermos vistos pelos homens, como faziam aqui os fariseus. Jesus condenou abertamente, publicamente, a atitude dos fariseus. Falou que eles eram o que? Hipócritas. Quando ele diz para os discípulos e para a multidão: vocês podem fazer o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, eles vivem uma hipocrisia. E um dos sinais da hipocrisia é que eles utilizavam um sinal que tinha sido dado por Deus das suas vestes, eles transformaram aquilo em algo para serem vistos e aprovados pelos homens. Amados, o Espírito Santo derrama sobre nós capacitação, poder, dons, não é para nós sermos vistos pelos homens. Tem pessoas que estão querendo usar aquilo que Deus nos dá como sinal de que nós somos filhos deles. Qual é o sinal de que nós somos filhos de Deus? A Bíblia diz que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da promessa. O Espírito Santo é que testifica que de fato nós somos filhos de Deus. Ele testemunha o nosso espírito e muitas pessoas estão querendo usar, muitos cristãos estão querendo usar a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para benefício próprio, para aparecer para os outros. Exatamente como os fariseus faziam. Amados, que eu e você nós entendamos que tudo que nós recebemos do Senhor, a presença contínua do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, os dons que o Espírito Santo derrama sobre nós, não é para nós aparecermos, não é para nós sermos vistos pelos homens, mas é para nós glorificarmos a Deus e para nos lembrarmos que nós temos um Deus que reina sobre as nossas vidas e que nós devemos obedecê-lo, servi-lo, crer nele, confiar nele, seguir a direção dele, da sua palavra, do seu ensino. Quantas e quantas pessoas que tentam usar do Espírito Santo para fazer, vou falar assim, entre aspas, para fazer show por aí, querer aparecer por aí. Quando eu falo isso, não estou falando show no sentido de apenas as pessoas que cantam, né? Fala show, pensa que são os cantores. Não, estou falando no sentido de as pessoas querem usar o Espírito Santo para que elas fiquem famosas, para que elas apareçam. Amados, não funciona assim. A nossa vida cristã não funciona assim. Deus nos deu do Espírito Santo para que ele nos lembre toda vez, todo dia, todo momento da nossa vida. O Espírito Santo nos lembra que nós pertencemos a Deus, somos consagrados a Deus, devemos viver em obediência ao nosso Senhor. Não é para nossa própria glória que Deus derramou do seu poder, da sua graça, do seu Espírito. Não é para nossa própria glória que Deus derramou autoridade por meio do Espírito Santo. Temos autoridade no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Podemos viver essa autoridade, mas não é para nossa própria glória. Não é para nós sermos vistos pelos homens. Não, pelo contrário, é para que a glória do Senhor seja revelada e manifestada.
Para nós é para que nós nos lembremos o tempo todo que nós temos um Deus que reina sobre nós, que de fato é Senhor sobre as nossas vidas. É maravilhoso nós pensarmos em Deus como o nosso Pai, e Ele é o nosso Pai, mas nós não podemos pensar apenas na paternidade de Deus, apenas em um aspecto de Deus sobre nós. Precisamos também refletir sobre o senhorio de Cristo Jesus sobre nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós estamos aqui para obedecê-lo, para servi-lo, não como servos, mas como amigos e como filhos de Deus. É um servir muito mais alegre, muito mais satisfatório. Então, que eu e você não transformemos aquilo que Deus nos deu como algo benéfico, algo para que nós possamos de fato seguir a Deus e não as inclinações da carne, que nós não transformemos isso em um objeto que nós usamos para nosso próprio benefício aqui nesse mundo. Muitos estão transformando os dons de Deus em algo extremamente trágico para aparecerem diante dos homens. Muitos estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Muitos estão vivendo como esses fariseus, e a repreensão para esses é a mesma que Jesus deu. Olha, sigam o que eles falam. Eles estão pregando o evangelho, sigam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles estão com um coração corrompido. Eles estão com um coração extremamente carnal, maldoso. Eles até falam e pregam a verdade, mas o modelo de vida deles é um modelo de vida ruim, um modelo de vida hipócrita, orgulhoso, que só pensa em si mesmo e quer a glória para si. Que eu e você, amados, nós possamos aprender a viver a vida cristã, sabendo que tudo que nós recebemos de Deus é para a glória dele. Nós devolvemos a glória para ele. Ele derrama dons e nos capacita para que ele seja glorificado. E enquanto isso, nós vamos nos lembrando que nós temos um Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos nos lembrando que nós temos um Senhor sobre as nossas vidas e devemos o quê? Obedecê-lo. Amados, todas as vezes que você parar e pensar em algo que você tem recebido do Senhor, ou todas as vezes que você parar para orar, para refletir, para pensar que o Espírito Santo de Deus vive em você, está sobre você, derramou poder sobre a tua vida, não tente usar isso para o seu próprio benefício. Lembre-se que Deus te deu tudo isso para que você viva em obediência ao Senhor, para que você viva uma vida que glorifique o nome do Senhor. A verdadeira vida é conhecer ao Senhor e glorificá-lo. Aquele que tentou pegar a glória para si, nós sabemos bem quem foi: Satanás. E ele tenta o tempo todo enganar a humanidade nisso. Ele tenta enganar a humanidade. Ele quer que a humanidade queira a glória para si. E nós temos visto muito disso no meio da igreja, infelizmente. As pessoas querendo a glória para si, vivendo de uma forma hipócrita. Até pregam o evangelho, até falam a verdade, mas estão vivendo como esses fariseus aqui. Então, que eu e você, nós possamos usufruir, desfrutar mesmo da presença do Espírito Santo em nós para a glória de Deus. Que nós possamos administrar bem tudo que Deus coloca nas nossas mãos, seja dom, seja a parte de provisão que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos dá, que nós sejamos bons administradores e não usemos essas coisas para nossa própria glória. Pelo contrário, que nós possamos entregar tudo isso ao Senhor como glória para o Senhor, em nome de Jesus. Olha o que está ali no texto de Números que nós lemos, né? O que Deus falou com aquele povo? Quando vocês virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que eles obedeçam e não se prostituam, e nem sigam as inclinações dos seus olhos, da sua carne. Que quando nós lembrarmos de tudo que nós temos em Deus por meio do Espírito Santo, quando nós olharmos para nós e pensarmos, eu tenho o Espírito Santo, não é para nós nos vangloriarmos,
não é para nós nos acharmos melhor do que os outros. Pelo contrário, é para nós nos lembrarmos que nós temos um Deus, um Senhor, para que nós obedeçamos ao nosso Senhor e não vamos nos prostituir com outros deuses, não vamos nos prostituir com a sedução desse mundo aqui e nem vamos seguir as inclinações da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos. Pelo contrário, vamos ser santos e obedientes ao nosso Senhor. É para isso que ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, como um selo que garante que nós pertencemos a Deus, e o Espírito Santo nos lembra, testemunha a nós, ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós devemos viver como? Em obediência ao nosso Senhor e à sua palavra. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a viver plenamente para a tua glória. Nós não queremos ser como esses mestres da lei, esses fariseus, que utilizaram-se de algo que o Senhor deu como um símbolo, como algo que era para lembrá-los de que eles pertenciam a ti, que eles deveriam te obedecer. Eles estavam ali usando isso para aparecer, para ser visto perante as pessoas. Nós não queremos ser assim, Pai. Nos ajuda, nos ensina. Pai, nós queremos viver de fato para a sua glória. Nós não queremos usar da graça do Senhor sobre nós, da presença do teu Espírito em nós, vivendo em nós, estando sobre nós, para nos vangloriar diante das pessoas, para nos acharmos melhor do que os outros. Não, Senhor. Que isso gere temor no nosso coração. Quando entendemos que temos o Espírito Santo aqui, que nós entendamos que nós pertencemos ao Senhor, ao Deus Criador de todas as coisas. Quando nós lembrarmos disso, que nós entendamos que nós somos teus e como teus filhos, nós fomos chamados para crer no Senhor, para obedecer ao Senhor, que nós possamos viver assim. Quando entendermos o novo nascimento, não é para nos acharmos melhor do que as pessoas que não nasceram de novo, pelo contrário, que nós possamos de fato obedecer ao Senhor, para que as vidas ao nosso redor possam ver Jesus em nós, possam ver o teu Espírito em nós e sejam atraídos para a tua verdade, Pai, para que também eles possam experimentar a salvação, a redenção, a regeneração. Pai, nos ajuda a viver em completa obediência, em humildade, em rendição ao Senhor. É assim que queremos viver, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.